Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre os diferentes regimes de previdência e as mudanças aprovadas no Congresso Nacional. Também vamos falar sobre modulação e reposição hormonal para homens e mulheres. A Previdência Social brasileira está organizada em diversos regimes. Cada um deles tem regras específicas de acesso e contribuição e garante diferentes benefícios aos segurados. Existem diferenças para os trabalhadores da iniciativa privada e do setor público. Por exemplo, agora as regras da Previdência devem passar por mais mudanças. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a Luciana Mello, advogada e professora de Direito Previdenciário. Vamos explicar qual é a diferença dos regimes e por que as pessoas podem se aposentar em um regime e em outro também. Pois é, boa tarde, Miguel. Na realidade, isso daí é um assunto de extrema relevância social, porque as pessoas costumam questionar bastante, né? Meu Deus, e agora? O meu regime de previdência, eu me aposento pelo INSS, eu posso averbar, posso não averbar? Então, o que a gente precisa ter o alcance é que o regime próprio de previdência é o regime que naturalmente beneficia, que abraça os servidores públicos que detêm cargos efetivos. O regime geral de previdência social, que é mais conhecido como regime da iniciativa privada, ele abraça todas as pessoas que naturalmente não estão devidamente inclusas no regime próprio de previdência. Porque às vezes acontece de ser um município, os estados não mais, mas um município muito pequeno, que economicamente não seria interessante manter um regime próprio de previdência, e aí as pessoas não podem ficar desprotegidas, previdenciariamente falando, então elas acabam sendo acobertadas pelo regime geral. Então o regime geral acaba se tornando o regime base, é o regime que permite a participação de todas as pessoas dele, inclusive os demais servidores públicos, como quem detém exclusivamente cargo comissionado, os seletistas, né, as pessoas que são regidas pela CLT, os contratados também. Então, a gente precisa ter a dimensão desses dois grandes regimes no quesito regime público de previdência. A fiscalização social e até mesmo a atuação do Ministério Público e organismos de controle modificaram, de certo modo, essa relação, porque até bem pouco tempo nós tínhamos funcionários públicos que não eram estatutários, não tiveram acesso pelo concurso e que trabalhavam de forma para atender o público, servindo o público, né? Era servidor público também, mas não tinha um regime de aposentadoria de previdenciário nem do regime próprio. Isso está se modificando a partir dessa fiscalização. Até mesmo quem presta serviço tem direito à aposentadoria e por qual regime? Não, naturalmente. As pessoas, na realidade, o Ministério da Previdência, ele tem um papel extremamente importante e fiscalizador dos institutos de previdência. Às vezes as pessoas acreditam que o controle sobre o regime próprio, esse regime de servidor público, seria menor que o próprio do INSS, o regime geral. Mas na realidade não. A proporção de fiscalização é semelhante. Muitas vezes, alguns municípios se deparam com situações de problemas de repasse de verbas, justamente por conta do bloqueio do conhecido Certificado de Regularidade Previdenciária, que é o famoso CRP. E esse CRP é de extrema relevância para que haja esse repasse, inclusive de verbas de cunho federal. Então, muitas vezes, um descontrole no sistema previdenciário desses servidores públicos causam problemas diretamente na emissão desse certificado, que, consequentemente, traz problemas em outras esferas. Então, é importante as pessoas tomarem essa dimensão de que participar de um sistema de previdência não quer dizer que a coisa está solta, alheia. Muito pelo contrário. Existem órgãos fiscalizadores, como você mesmo colocou. O Ministério da Previdência tem um papel extremamente relevante. Eles auditam com uma certa frequência. O Tribunal de Contas também tem participação, até porque eles homologam essas aposentadorias, né, desses servidores, enfim. Então, é interessante o papel da fiscalização na funcionalidade de todos eles. Então, qual é o tempo, né, entre a apresentação do documento e a chegada, por exemplo, de uma advertência da Controladoria Geral da União, do TCU e mesmo do Governo Federal com relação ao cumprimento da CRP? É tudo parte da auditoria, né? Eles têm prazos a serem cumpridos,
né, de repasse de informações, de repasse de dados acerca do custeio da funcionalidade do próprio sistema. Então, à medida que se quebram esses prazos, que se deixam de cumprir esses prazos, naturalmente isso vai repercutir e isso pode atingir diretamente a própria missão da CRP. Talvez a gente tenha, assim, como facilidade pela organização do Estado, né? A prefeitura se organiza com o seu regime, pela previdência que possui, o Estado também, e o governo federal. Mas a empresa privada, essa de certa maneira, tenta, eu não diria burlar, mas às vezes esquece de apontar, né, na sua ficha funcional, os anos trabalhados, ou esquece de promover o contratado recentemente por medida de estágio, a apontar na carteira que ele já fora contratado. E isso repercute no final, quando dá aposentadoria. Naturalmente. Só que assim, Miguel, é interessante que as pessoas saibam que, na realidade, esse tipo de situação acontece com uma certa frequência, é até um pouco assustador, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é que esses mesmos órgãos têm controle sobre isso e têm o papel de também auditar. Então, muitas vezes, infelizmente, o segurado se encontra penalizado porque uma determinada anotação que deveria constar na carteira de trabalho, que é meio de prova, não acontece e lá na frente é que se toma ciência. Então, quando a pessoa requer a sua aposentadoria, aí vem aquela cartinha que informa que o benefício está sendo indeferido, de repente, por falta de tempo de contribuição. E aí a pessoa para e diz, nossa, mas eu contribuo a minha vida inteira, tem tantos anos que eu trabalho, poxa, por que isso está acontecendo? Quando você vai fazer o levantamento, aí você tem a percepção, o que foi que houve? Naquele intervalo de tempo, de um período de X a Y, não houve recolhimento previdenciário em uma determinada empresa. Então, é aquele tipo de situação. Esses órgãos que fiscalizam têm um papel importante também no que diz respeito à iniciativa privada. É necessário que haja um maior controle sobre isso para que não se penalizem essas pessoas, que muitas vezes só conseguem ter o seu benefício devidamente concedido quando ingressa na esfera judicial. Não tem saída. Na verdade, esse era um cálculo que era de domínio público, mas depois de tantas mudanças, a gente até se perde um pouco. O que está valendo, né, para a previdência privada, para a previdência em regime próprio e para a geral? Quantos anos tem que trabalhar, qual a idade que tem em cada um deles? Na realidade, é super interessante, Miguel, porque todo o andamento previdenciário, né, toda a vida previdenciária que nós temos no país, passou por grandes mudanças e hoje a gente pode afirmar com uma certa convicção que, na realidade, tudo nasce do impacto da expectativa de sobrevida das pessoas. A gente observa, já com a emenda 20, em 1998, em dezembro de 98, a grande modificação que foi feita no contexto previdenciário, nos dois âmbitos, tanto no regime próprio quanto no regime geral, em decorrência justamente porque antigamente, até hoje algumas pessoas até falam, eu me aposentei, a minha aposentadoria por tempo de serviço, né? As pessoas se reportam muito ainda à aposentadoria por tempo de serviço, mas com a emenda 20 já chegou esse contexto contributivo para o sistema previdenciário nos dois âmbitos. Então, o que é que muda a partir dessa situação? As regras vão sendo trazidas para dentro do contexto, né, do próprio ordenamento jurídico no que diz respeito às questões previdenciárias, e um deles foi a modificação da natureza da própria aposentadoria. Ela deixou de ser por tempo de serviço e passou a ser estritamente por contribuição. O que acontece? À medida que a expectativa de sobrevida das pessoas também modifica, hoje a gente vive muito mais do que a gente já viveu em um outro momento, isso também traz impacto para a funcionalidade do sistema de previdência. Então, o que ocorre nesse quesito? Os regimes próprios de previdência adotaram o mecanismo da soma das variáveis, que seria tempo de contribuição e idade. Então, um servidor público, para se aposentar, ele precisa ter essas duas regras unidas. O que não necessariamente aconteceu com o regime geral de previdência social, o regime que as pessoas costumam dizer privado. Por quê? Porque passou a ser somente o tempo de contribuição. Foi quando, em 99, para reparar essa situação, criou-se o famoso fator previdenciário. Então, o fator previdenciário, ele nasceu com o objetivo de frear essas aposentadorias precoces, porque nos dias de hoje, com a expectativa de sobrevida mais elevada, uma pessoa com 47, 48 anos aposenta
aposentada traz um impacto econômico para o sistema infinitamente maior. Imagina, toda a sociedade hoje, com a expectativa que nós temos em torno de 74 anos, todo mundo nessa margem, se aposentando 47 anos, né? 48, extremamente jovens. Então, o impacto financeiro para o sistema é gigantesco. Então, a tentativa era de ajuste a todo momento. Hoje, nós temos em funcionalidade uma regra paralela, trazida pela medida provisória 676, que foi aprovada ontem pelo Senado, então ela segue para o veto ou sanção. E aí, o que eles trouxeram com essa medida provisória? A famosa regra, a fórmula 8595, que criou uma polêmica muito grande, mas que, na realidade, ela já existe no sistema público, dos servidores públicos, né? Por quê? Porque existem regras, nós temos regras de transição trazidas pela emenda 20, pela emenda 41, que foi uma emenda que trouxe um impacto na maioria dos servidores, quando eles conversam, é negativo, porque acabou com integralidade de vencimento, com paridade de vencimento, mas todas essas regras, a emenda 47, trouxeram regras de transição. E essas regras de transição visam abraçar os servidores públicos de acordo com o aumento do seu ingresso no serviço público. Então, essa regra já existe. A regra permanente do artigo 40 da Constituição Federal, ela já fala que o servidor público precisa preencher os requisitos idade e tempo de contribuição, além, naturalmente, dos 10 anos de exercício no cargo público, em emprego público, e o cargo efetivo, em que ele naturalmente ocupa. Então, ele precisa preencher esses requisitos, além da idade e do tempo de contribuição, que aí seria o mesmo regramento. Os homens têm que fazer o somatório dos 95 anos e as mulheres o somatório dos 85. No que diz respeito ao regime geral de previdência social, essa regra também chegou, trazendo todo esse impacto social, mas eles criaram uma fórmula paralela, né, de funcionalidade progressiva, ou seja, a cada ano seriam acrescidos mais um ano, então 85, 95 passaria a 86, 96, até chegar em 2022, com a regra fechando em 90, 100. Todavia, a Câmara, nessa análise da própria medida provisória, fez modificações. A ideia trazida por eles é que essa regra majore, só que não por ano, mas a cada 2 anos. Então, essa regra naturalmente se estenderia até 2027, chegando aos 90, 100, e começaria em 2019 com os 86, 96. Conversamos com a professora Luciana Mello, professora de Direito Previdenciário. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço, estou às ordens. E no próximo bloco vamos falar sobre modulação e reposição hormonal. Saber sobre as indicações e os riscos dos tratamentos. Até já!